Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer primeiramente aos inúmeros inscritos e aos presentes nesse webinar. Meu nome é Lucas, sou do time aí de inteligência de mercado aqui da Neogrid. Hoje a Neogrid convidou o Maurício de Bonifácio, mais conhecido como Boni, para estar presente aqui junto com a gente, conversar um pouco sobre como a indústria pode aumentar as vendas e criando um canal digital com os distribuidores. O Boni, ele é especialista em e-commerce B2B e também cofundador da Fast Channel. Boa tarde, Boni. Tudo bem contigo? Fala, Lucas. Tudo ótimo. Tudo certo. Quer se Legal. apresentar um pouquinho para a gente aí? Vamos lá, rapidinho. Quem que é o Boni? A Festiano está no mercado já faz 20 anos, né? Então a gente trabalha com e-commerce todos esses 20 anos. Trabalhamos muito tempo, os primeiros 10 anos de vida com e-commerce B2C e os últimos 10 com e-commerce B2B, né? Então a gente está nessa jornada aí de ajudar as empresas a vender digitalmente, seja varejista e agora mais a indústria e importadores, distribuidores, né? E pegamos desde o comecinho da internet lá, com os primeiros sites grandes aparecendo, né, até hoje. Então, assim, tem uma história bem legal, que a gente acompanha, que a gente vem ajudando um monte de empresa. E agora com a Neogrid, que é uma parceria que a gente acha muito legal, a gente tem muito orgulho de estar com vocês, né, nessa parte de canal digital. Estamos aqui juntos, né? Vamos trabalhar com agora a parte do B2B, levar a indústria para o digital. Show de bola. Pessoal, antes de a gente dar início aí, eu gostaria de informar que caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem colocar numa caixinha aqui embaixo, tem um botão chamado QA, Questions and Answer, vocês podem clicar nesse botão e incluir ali a sua dúvida, e ao final do webinar a gente vai estar respondendo aí algumas dúvidas do pessoal que vão estar incluindo nessa caixa. Então fique à vontade para fazer a inclusão das suas perguntas. Então, bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse desafio que a indústria tem, né, um baita desafio de alcançar todos os elos da cadeia de suprimento, atingir 100% do seu potencial de mercado, e para isso ela vai depender com certeza do canal indireto. Não é nenhuma dúvida para nenhum de vocês sobre a estratégia do canal direto através dos distribuidores em ativar um modelo onde dá mais escalabilidade para a empresa e principalmente porque a indústria ela tem capacidade de atingir aí os pequenos e médios varejos em que normalmente ela num canal direto teria mais dificuldade, não seria tão escalável, até porque a indústria muitas vezes não tem interesse em fazer essa venda parcelada, essa venda em granular, digamos assim. Nesse contexto, os distribuidores eles têm uma grande importância, então, para essa estratégia. No entanto, assim como a indústria ela tem a sua dificuldade de atingir o pequeno varejo, o micro PDV, a pequena venda lá da ponta, os distribuidores também têm as suas dificuldades de atingir o pequeno que foge um pouco daquele alvo, daquele tamanho médio em que o distribuidor também está acostumado a atingir, até porque o distribuidor também visa a escalabilidade e para isso a estratégia de canal digital ela é fundamental. Mas antes que a gente vá migrar para uma conversa sobre o canal digital, eu queria convidar o Boni para ele também colocar o seu ponto de vista com relação a essa dificuldade que os distribuidores têm em atingir o pequeno varejo, assim como a indústria também tem essa dificuldade, Boni. Exatamente. Porque assim, no final das contas, né, vender para grandes clientes, né, já está muito bem resolvido, clientes médios está bem resolvido. O grande problema de todo canal, seja da indústria, seja do distribuidor, atacadista, tudo mais, é chegar no pequeno, né, no pequeno varejista, no varejista que está longe em termos geográficos, né, o varejo de vizinhança. Então, assim, todo esse pessoal que tem uma pulverização muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, em varejo alimentar, a gente fala em centenas de milhares de varejos no país, né, espalhados no Brasil inteiro. Então, assim, N segmentos, né, de mercado, seja a parte de auto, seja a parte de alimentos, parte de construção, você tem varejos em praticamente todas as cidades do país.
né? Então, assim, como que se chega até esse pessoal todo, né? Como que você leva o produto, leva a oferta para esse pessoal todo? Então, assim, é caro, é difícil, canais tradicionais que envolvam visitas, envolvam rotas de comerciais, de vendedores e tudo mais, né? Não é uma tarefa simples, muito poucas empresas conseguem ter uma abrangência nacional a 100%, poucas mesmo, né? Só que o que te vê muito é essa cauda longa, ela tem um volume de compras gigantesco somado, porém individualmente são pequenas compras. Então, assim, o lance é como que a gente faz a indústria ou o seu canal indireto dos distribuidores chegarem até eles numa relação eficiente de custo-benefício. Esse que é o lance. Não é só chegar, eu tenho que chegar num formato que o ROI funcione, né? Que o custo-benefício funcione e vender para ele. Tá? Então, e é isso que a gente entende que o digital traz uma grande força, né, para esse problema. Chegar nesse pessoal digitalmente passa a fazer sentido. Chegar fisicamente nem sempre vai dar retorno na operação. Exato. Perfeito. E aí fica algumas provocações, né? Se hoje a indústria ela consegue ter ciência de quanto ela perde por conta de não atender essa cauda longa de varejos pequenos, o quanto ela conhece desse potencial que muitas vezes não está ativado, se os distribuidores também têm essas mesmas dificuldades em se relacionar os seus próprios distribuidores com o pequeno varejo, e ainda o quanto se perde por não abrir, de repente, até novos distribuidores em regiões onde ela mesma fisicamente não consegue chegar. Não só os seus distribuidores, mas às vezes é a própria indústria, né, Boni? Não consegue alcançar novos distribuidores em regiões onde ela desconhece ou fora do próprio país, em novos mercados que acaba sendo um pouco fora da realidade pela essa limitação de logística ou limitação de acesso da própria indústria. Exatamente isso, né? Então, todo mundo tem dificuldade, né? Então, realmente, como que a gente usa a tecnologia, né, para te ajudar esse pessoal todo? Legal. Um outro ponto bem importante é a gente dar um pouco de contexto aqui sobre a realidade do canal digital. Hoje o canal digital ele já soma aí mais de 12 trilhões de dólares que circulam dentro dos e-commerce ou marketplace no modelo B2B, 6 B2B. vezes maior do que a própria B2C, e ainda o potencial até 2023, segundo a Forrest, de mais de 1,8 trilhões de dólares envolvidos nesse modelo. Então não sobra dúvidas que de fato existe aí um potencial a ser explorado e que isso, apesar de já ter caminhado aqui mais de 12 trilhões, por exemplo, ainda assim é muito novo para algumas indústrias e o fato de ser novo, existe aquela possível resistência e aquela insegurança. Porém, do outro lado, a gente tem compradores entrando no mercado de trabalho, uma nova geração que são milênios, nativamente adotam essa tecnologia e esperam que se relacionem com as empresas, né? Segundo o estudo da própria Google, Think with Google, 50% hoje dos compradores já são milênios, 84% eles esperam que as indústrias interagem em tempo real e respondam isso rapidamente. É uma geração um pouco ansiosa, então ela gostaria de ter essa troca rápida de informações, e ainda assim 85% afirma que o modelo digital veio para facilitar e que de fato é mais que necessário no dia a dia. Isso acaba gerando até um diferencial competitivo frente aos concorrentes, né, Boni? Eu queria que tu colocasse também um pouco da tua visão com relação a esse contexto, né, da entrada, da movimentação do B2B no canal digital, e também, por um lado, vem a tecnologia pressionando, né, novos mercados, e por outro lado, o comprador espera que a indústria ela se comporte de uma maneira muito mais digital, dando mais velocidade para o seu relacionamento, para as suas compras. Exatamente. Assim, de um lado, você tem o comprador de empresas maiores, que já é o milênio, já está mais digitalizado. Você
senti o outro também, os pequenos negócios, os filhos já estão assumindo o lugar dos pais ou estão trabalhando junto com os pais, né? E enquanto às vezes o pai gostava de receber o vendedor, conversar, tudo mais, o filho já é digital, ele quer fazer compra à noite, de manhã, e não está preocupado com isso, né? Então você tem a mudança de perfil de um lado, que é importante. Nem você falou, as pessoas, os compradores hoje, eles querem que a tecnologia ajude eles. E aí tem aquela máxima, né, que a gente fala que a indústria precisa ajudar o cliente a comprar a hora que ele quiser, aonde ele quiser e como ele quiser. Então, ele quer comprar à noite digitalmente, sozinho, self-service, ele poderia fazer isso, né? E não ele ficar dependendo sempre de ter um vendedor junto com ele. Tem perfis e perfis. É evidente que 100% dos clientes serão digitalizados? Não, né? Zero de esperança disso. O ponto é, para aqueles que querem trabalhar de forma diferente e que enxergam valor em comprar digital, a indústria tem que estar pronta para atender eles e dar isso como diferencial para a vida deles, né? E aí, só para finalizar o lance dos números que você comentou, realmente é isso. Estados Unidos já movimenta 1,1 trilhão de dólares apenas em e-commerce B2B, que é muito maior do que o B2C. O mundo é 12, que nem você falou, né? Então, assim, lá fora, Estados Unidos, Europa, Ásia, já é muito mais difundido, estabelecido e maduro e-commerce B2B. Brasil está seguindo no ritmo, né? Normal, a gente está sempre há alguns anos atrás, faz parte, né? Mas não é algo ainda que não é algo que esteja ainda na visão de isso aqui é muito legal como inovação, pode ser que funcione. Não, isso já funciona no mundo. Né? E inevitavelmente o Brasil vai seguir o mesmo caminho. Então, a gente passou do ponto de falar, eu acho que eu quero inovar ou não. Agora, o ponto é, você pode inovar ou pode deixar o teu concorrente inovar e tomar o teu lugar. Simples assim. Né? Assim como aconteceu no varejo há 10 anos atrás, agora está começando a acontecer com a indústria. Então, não tem mais vou ter ou não vou ter o canal digital? Tem que ter, ponto. Né? E com pandemia, o que provou que, sim, as indústrias e as empresas que estavam preparadas digitalmente, né, muitas delas, inclusive clientes nossos, os recordes de venda ocorreram nesses últimos meses, em plena pandemia. Né? Por quê? Canal digital. O canal digital foi o que fez a empresa crescer e expandir ali. Né? Então, eles provou ainda mais necessário nesse período de pandemia, com certeza. E a gente vê mercados que não eram tão comuns no e-commerce como bens de consumo, mercados aí, o fashion ele cresceu bastante dentro do e-commerce também, né? E engraçado que não só por conta da pandemia, mas a conveniência ela muda hábitos também. A gente fala muito dos milênios em que eles já nativamente já vem com essa adoção de tecnologia e que nasceram no meio dessa loucura, mas a conveniência ela muda hábitos de outras gerações, geração X, baby boomers, porque o fato de facilitar o meu dia também é um ponto onde eu posso adotar um novo comportamento. Eu trago muito exemplo de uma rede de fast food que a gente esteve conversando nos últimos tempos sobre também esse modelo de e-commerce e a pessoa que estava à frente dessa operação era uma pessoa de uma geração X ou baby boomer que não necessariamente nasceu com essa adoção, mas prefere muito mais fazer toda a parte de compra de insumos para a sua operação de noite, e ele até brincou, eu prefiro muito mais fazer isso de noite assistindo e ter um tempo enquanto eu assisto o meu Mengo jogar futebol, do que fazer isso durante um horário comercial, eu tenho que receber um representante. Então é interessante também como a conveniência ela muda hábitos, inclusive de outras gerações que não essas que nascem da tecnologia. E isso... Fala, Boni, por gentileza. Vamos ver. E tanto conveniência, que nem você falou, né, quanto também o próprio dinheiro. Então, assim, olhando a visão do varejista, né, no fundo, o que ele precisa? Ter um bom produto, uma boa condição comercial de um fornecedor confiável.
certo? Então, se ele entende que alguns fornecedores, algumas indústrias, ele só vai conseguir chegar e fazer uma compra recorrente, ele tranquila, digitalmente, ele vai ficar menos refém de fornecedores locais, que nem sempre é o que ele gostaria de ter, esse cara vai virar digital. Porque ele está vendo que para o negócio dele, isso é importante para ele. Então, ele se adaptar é importante para o negócio dele e para ele ter mais resultado. Então, você tem tudo. Você tem alguns que já são digitais e querem ser digitais, você tem alguns que a conveniência ajuda muito e a facilidade dele trabalhar ajuda muito, e em outros é realmente necessidade. Ele consegue ter acesso a novos fornecedores, novas indústrias virando digital. Né? Então, tem um monte de cenários que a pessoa, né, que o comprador, ele pode virar digital. Perfeito. E nesse contexto inteiro, onde as indústrias não conseguem alcançar o pequenos varejos lá na ponta, distribuidores também têm essa dificuldade, por mais que indústrias operam com um canal indireto, os distribuidores também têm essa dificuldade, e começa a ver algumas dores que começam a existir nesse relacionamento, onde os distribuidores não conseguem alcançar o pequeno varejo, né, por conta de limitação do time. O time ele não tem suficiência para atingir todas as regiões, ou não faz sentido ele se deslocar até determinada região para atender aquele pequeno varejo que vai cobrar muito pouco, ou ainda o time está de uma forma tão tomada pelas atividades de venda que não tem muito tempo, às vezes, para abrir novos negócios, novos clientes, e por essa situação de pandemia ela fica ainda mais agressiva por conta da dificuldade de acesso que as empresas acabam tendo por conta de antes era presencialmente, eu ia até o distribuidor, eu ia até o pequeno varejo, agora fica um pouco mais complicado. E ainda assim, um ponto bem importante é que a indústria ela acaba tendo pouca informação, quando nenhuma, sobre o cliente do distribuidor lá na ponta, e ainda assim, quem são esses clientes, o quão perto a minha comunicação de marketing chega a eles, quanto que eles estão engajados com a minha marca, justamente porque existe um elo entre o varejo e a indústria, e esse elo normalmente não acaba passando toda a comunicação e o potencial que marketing precisa fazer e engajar o cliente com a marca da própria indústria. Então, existe essa dificuldade, essas dores apresentadas e que ficam ainda mais evidente no cenário que a gente tem vivido nos últimos meses aí, Boni. Bem por aí, né? Realmente. Aí, então, um ponto legal para a gente comentar, a gente está falando aqui de marketplace, estamos falando do canal digital, em transformar, em movimentar ou migrar o meu canal indireto para um canal digital. Existem alguns modelos diferentes de canal digital. Existe modelos partner, privado, escondido, o e-commerce normal, como a gente conhece. Para isso, eu queria convidar o Boni, que é o especialista em e-commerce, a dar um conceito aí geral sobre o que é de fato esse marketplace, como que ele se comporta e deixar claro que esses diferentes modelos eles podem trabalhar de maneira em conjunto, né? Legal. Então, vamos lá. O mais tradicional, né, que é até a nossa solução B2B, é a venda direta. É onde você tem uma indústria vendendo direto normalmente para o varejista ou para o distribuidor via canal digital, né? Então, nós temos uma visão, a indústria quer digitalizar sua venda, ela monta o seu portal, né, o B2B dela, para vender direto. Legal. Nesse cenário que a gente fala aqui agora, é quando a gente trabalha, quando a gente quer que a indústria, ela não quer vender direto ao varejista, ao pequeno varejista, mas sim a indústria quer utilizar todo o seu canal indireto, toda a capilaridade que esses distribuidores já têm, o estoque que já está nas pontas, nos estados, na cidade, desses distribuidores, o relacionamento que ele consegue ter com o varejista, análise de crédito, o atendimento, o pós-venda, a entrega fracionada, ou seja, tudo que já roda hoje na visão do canal indireto, como que a gente leva isso para o digital. Então, o lance é, a indústria
nesta visão, o que ela faz? Ela monta o ambiente digital dela, com a marca dela, o portal dela, só que, no fundo, ali, ele é um grande marketplace B2B. Por que marketplace? Porque, no fundo, quem está vendendo dentro deste ambiente não é a própria indústria, mas sim os seus distribuidores. Então, o que ela faz? Em vez de deixar cada distribuidor montar o seu portal, ela tem o dela, né? Centraliza todo o canal, integra-se a esses distribuidores, cria essa malha, né, de um grande marketplace, onde a indústria cuida da curadoria de produtos, cuida da alavancagem de marketing, relacionamento, a fazer a venda, e os distribuidores conectados, os sellers do marketplace, no fundo, quem faz a venda, faz o faturamento, faz a entrega, faz o pós-venda, dá o crédito para o cliente e tudo mais. Então, por isso que a gente chama ele de marketplace, porque é a indústria gerenciando com os sellers sendo seus distribuidores. Qual que é a grande diferença disso de um marketplace B2C normal, como Mercado Livre, Magalu e tudo mais, né? A diferença é que as regras comerciais, elas têm que ser dos distribuidores e não da indústria. Então, assim, tabelas de preço, condição comercial, prazo de faturamento, limites de crédito, compra mínima, CD de origem, destino, impostos que tem que embutir dentro da precificação para cada destino. Tudo isso tem que ser modelado dentro do marketplace, e cada distribuidor que está ali dentro tem que conseguir carregar suas regras, e o marketplace tem que ter liberdade ali de configurar para que a regra dele apareça para o cliente. Então, se eu tenho um produto que ele sai de um CD em São Paulo, ele chega a R$100 em São Paulo, mas chega a 120 no Rio por causa de imposto, ou 95, né, no Paraná por outras N razões, isso tem que estar modelado dentro do ambiente, né? No marketplace B2C tradicional, qualquer um que entrar de qualquer estado vê o mesmo item, no mesmo preço, na mesma condição comercial. Num marketplace B2B, não. As condições comerciais têm que ser adaptadas por perfil de cliente, por distribuidor, por região, por produto e tudo mais. Então, clientes diferentes, eles podem ver produtos diferentes, eles podem ter acesso a preços diferentes, a condições de pagamentos diferentes. Então, enquanto um paga com 15, 30, 45, o outro só consegue pagar com 30, 60, o outro só paga em 7 dias no faturado, né? Em um cenário, um tem crédito liberado, o outro não tem crédito, precisa pagar no cartão de crédito ou no boleto à vista, né? Um distribuidor consegue colocar juros de 1,9, outro coloca 1, outro coloca 0,8, então cada um tem a sua mecânica. Então, toda essa modelagem, para que serve? É para a gente conseguir trazer do mundo off para o mundo on a mecânica comercial. Como agora a ideia é montar um grande marketplace da indústria, essas regras precisam estar muito bem alinhadas entre a indústria e o seu canal indireto, o seu distribuidor. Por isso que a gente fala num grande marketplace. Então, eu tenho grandes parceiros, que é o meu canal indireto, trabalhando neste marketplace, e por isso que a gente chamou ele de B2B Partner Marketplace, né? Que, ou seja, é o marketplace dos parceiros B2B da indústria para fazer a venda ao varejista, ao food service ou a qualquer tipo de cliente B2B que a gente queira trabalhar, tá? Então, nessa visão que é sempre isso, né? A indústria lidera a transformação digital, ela lidera o canal digital de venda B2B, porém, ela chama junto, de forma estratégica, os seus parceiros, né, de distribuição para estarem com ela neste projeto, e eles que vão, então, receber os pedidos que a indústria captar, e ele faz a entrega fracionada, o crédito, o pagamento, o faturamento, o pós-venda, né, e todo o fulfio aí do pedido, certo? E a indústria consegue acompanhar a demanda, o que está acontecendo, quem comprou, quem não comprou, quem vendeu, quem entregou bem, e todas essas coisas, né? Então, e por isso, no fundo, a gente também tem uma outra visão que a gente já também usa, às vezes, são marketplaces privados,
né? Então, assim, é o marketplace da indústria, vende quem ela quer, produtos que ela quer, nas regras dela, né? Então, não é um marketplace tipo Magalu, que eu posso começar a montar uma fabriquinha aqui em casa e vender produtos da Magalu a hora que eu quiser. Não, são ambientes mais controlados e B2B, sempre B2B. Legal. Para tornar até um pouco mais dinâmico, a gente vai soltar uma enquetezinha e eu peço para que vocês possam responder aí qual é o modelo ideal de e-commerce hoje, avaliando o modelo que a gente apresentou aqui, que mais faz sentido com o contexto de vocês, com a operação de vocês. A gente vai dar só um tempinho aí para vocês darem uma verificada aí em cada uma dessas opções e eu peço para vocês, por gentileza, que vocês votem na opção que mais faz sentido para vocês, se é um modelo partner, onde a empresa, a indústria, ou enfim, ela sustenta toda essa plataforma e os seus sellers, que são esses distribuidores, eles revendem o seu produto exclusivamente, ou eu tenho um caso que é o marketplace privado, são várias empresas revendendo diferentes produtos e para diferentes clientes, são várias indústrias dentro de um marketplace privado, então só entra indústrias que fazem parte daquele contexto. Ainda tem o marketplace escondido, onde a indústria ela acaba tendo uma visibilidade total, então seus distribuidores acabam não aparecendo. Tem alguns casos onde o cliente ele entra e a indústria não quer que ele veja os distribuidores que estão atendendo, vai aparecer somente a marca dela. Aí vem esse modelo de marketplace escondido. O cliente ele vai ter ciência quando de fato receber a nota fiscal e ver que está faturado ali pelo distribuidor XYZ. Ou ainda o modelo como a gente bem conhece, né? O e-commerce, onde a indústria revende direto para o distribuidor, ou a indústria quer revender direto para o cliente na ponta, para o pequeno varejo, e ela não tem essa necessidade de incluir todos os seus distribuidores para que eles revendam. Não, eu quero que quem revenda sou eu e o meu distribuidor ele vai arcar com o seu modelo de negócio. Legal. Então eu peço aí por gentileza que vocês vão voltando e entendendo o modelo. Um ponto bem importante, enquanto o pessoal vai votando aí, Boni, antes de a gente falar um pouco de benefício, a gente falou bastante ali das dores, eu já vou voltar para elas, mas existe um segredo de sucesso para que o marketplace ele possa funcionar, né? Não é simplesmente eu disponibilizar uma plataforma, eu avisar os meus distribuidores que agora eles podem abrir sua lojinha lá dentro e sair revendendo. Tem alguns pontos bem importantes que, de fato, eles asseguram o sucesso para que o marketplace seja um campeão de vendas. O primeiro deles, a política comercial dos distribuidores, a política de venda, ela precisa apoiar a estratégia do digital. Se essa política concorre no sentido em que sempre que o cliente fazer a sua compra no digital, o representante não ser comissionado, o vendedor não ser comissionado, ele não ter algum tipo de contrapartida com relação a essa venda, logo o vendedor ele não vai incentivar os seus clientes. E a estratégia funciona praticamente necessitando do apoio do vendedor. O vendedor que vai ser o promotor dessa estratégia, certo, Boni? Como que tu enxerga essa necessidade da política comercial apoiar a estratégia do digital? Aí você tem também a visão que envolve também muito o termo conflito de canal, né? Então, os canais têm que ter uma visão uniforme para o cliente, né? Então, assim, e o canal tem que entender que o digital está vindo, o digital da indústria está vindo para ajudar ele. Ler esse canal, tanto o distribuidor quanto o vendedor do distribuidor, ou representante comercial, tanto faz, né? Então, esse pessoal eles precisam entender que projetos de digitalização deste tipo não visam trocar o canal pelo digital, visam que o digital vem para potencializar eles. Então, quanto mais ele entender que se ele convencer o cliente dele a comprar sozinho, online,
e ele se tornar cada vez mais, mais estratégico, mais consultivo e poder abrir mais canal, o que acontece? O distribuidor e o vendedor vão ter mais resultado. Por quê? Porque tarefas operacionais como checar preço, checar status de pedido, colocar pedido, checar estoque e tudo mais, são feitos agora self-service pelo cliente dele. Então, se o cliente dele faz ele ganha, o vendedor ou o distribuidor ganhar tempo, né, usando self-service e várias tarefas operacionais, ele tem mais tempo para entender mais esse cliente, ser mais assertivo com ele e abrir novos clientes. Então, políticas que funcionam muito bem quando os vendedores também são comissionados pelas vendas que eles fizeram que os clientes deles migrassem para o digital. E aí, o trabalho dele não é mais tirar pedido, é garantir que o cliente dele continue comprando sozinho e dando suporte ao cliente dele e estando presente em qualquer momento de problema. Então, assim, com isso, você garante que digital vem para apoiar o off e não vem para trocar o off, certo? Esse é um dos grandes erros de projetos ou de estratégias de digitalização de B2B, achar que o digital é o milagre que vai vir sozinho, acaba com o off e tudo mais, né? Fazendo um paralelo ao B2C. Nunca o televendas vendeu tanto quanto agora, quando tem B2C. Por quê? Porque tem clientes que entram no B2C, gostam, mas querem tirar alguma dúvida e falar com televendas. Faz parte. Né? Então, você tem uma casadinha aí, né? E no B2B é muito mais. Que o B2B, o cliente B2B, ele quer ter certeza que qualquer dúvida ou problema, ele tem para quem ligar, para quem recorrer. Né? Então, essa junção do off com o digital potencializando o off, permitindo o off chegar onde não chega, isso que é um dos grandes segredos de processos de canais digitais em grandes empresas. Perfeito. Outro ponto importante é que o distribuidor ele precisa enxergar vantagem em ele começar a revender os produtos dessa indústria dentro desse e-commerce. Até então ele operava dentro da sua realidade, seja através do canal de televendas, presencial, por e-mail, telefone, fax, enfim. Porém, qual que é a vantagem desse distribuidor agora começar também a abrir sua loja dentro do marketplace? Apesar dele aumentar as suas vendas, ele precisa já enxergar de maneira efetiva e claro o que ele tem de retorno. Então é importante que o marketplace e a indústria possam fornecer para ele dados, informações de potencial que ele pode alcançar de faturamento e de informações do quanto ele já tem ganhado nesse novo canal, mas principalmente enxergar vantagens até mesmo monetárias de compra, em que o seu cliente, quando compra dentro desse canal, que tipo de contrapartida a indústria consegue fazer? Que tipo de programa de benefício, de fidelidade a indústria consegue promover nesse marketplace para que possa incentivar ainda mais o engajamento dos seus distribuidores dentro do seu marketplace? Certo, Boni? Certo. Aí você tem várias estratégias que cada tipo de indústria, cada vertical, cada segmento pode adotar. Né? Então, assim, uma vez que você entenda como indústria que os seus clientes na ponta, os varejistas, estarem digitalizados, te dá uma vantagem competitiva ou te aumenta a recorrência de compra, aumenta o retorno sobre aquele cliente, né? Quanto mais conseguir levar esses clientes ou buscar novos clientes no digital, ou aquela base nativa que ninguém trabalhava, ou aquele cliente que era esporádico, comprava um mês sim, 3 não, um mês sim, 6 não, né? Como fazer esse cara ir para o digital. Então, aí você tem N ações, seja que a indústria pode falar para os distribuidores, olha, cada vez que você ativar um cliente no digital, eu vou te bonificar em mais tanto, ou eu vou melhorar alguma condição com você, ou dar um benefício para o cliente. Então, a primeira compra, o cliente tem um desconto no site, por exemplo. Então, assim, tem coisas que ele pode fazer no portal
tipo, dar um desconto na primeira compra, dar um frete grátis, diminuir a compra mínima pelo digital e não pelo off, por exemplo, usar de artifícios para fomentar essa venda, ou até coisas que ele faz nas políticas normais dele, que é bonificar mais o vendedor ou um distribuidor que esteja mais engajado, né? Então, assim, são N políticas a serem feitas, mas, no fundo, o objetivo é, primeiro, engajar a cadeia, engajar os vendedores e, depois, engajar o cliente junto, né? Então, assim, tem que resolver todos os pontos. Tem que ser bom para a indústria, tem que ser bom para o canal dela, para o vendedor do canal dela e para o cliente. Quando você cria a proposta de valor e que todos eles têm benefícios claros ali, então o cliente ele pode comprar a qualquer momento, a hora que ele quiser, de fornecedores que às vezes ele não conseguia comprar. O vendedor, se o cliente dele comprou às 2 da manhã, ele sabe que ele vai ganhar a comissão do distribuidor dele, porque o cliente dele comprou 2 da manhã e está dormindo, né? O distribuidor, ele está lá parado, de repente começa a vir pedidos que a indústria mandou para ele. E a indústria, a hora que ela fez o sellout do distribuidor aumentar, evidentemente o selinho aumenta junto, né? Não tem o que fazer. Se ela fez o cara vender mais, ela vende mais para ele também. Então, no fundo, essa proposta e esse modelo, que é a indústria vendendo para o pequeno varejista, usando o distribuidor como canal, fazer a entrega, o faturamento e tudo mais, né? Ele é um modelo que a gente consegue criar no digital. No Office não consegue. Imagina você falar, eu como indústria vou colocar agora uma malha de vendedores físicos para vender o estoque no distribuidor, no pequeno varejo. Isso não existe. Ela só consegue fazer a escalabilidade através de tecnologia e processo. Exatamente isso. Então, o digital permite você ter um ambiente unificado, integrado, aonde a indústria lidera a alavancagem, chega no cliente e o distribuidor vem junto para fazer a faturamento, entrega e pós-venda, né? Então, todo esse arcabouço são modelos de negócio que o digital veio trazer como diferenciais. Perfeito. Enquanto a gente continua conversando, eu queria soltar mais uma enquete para que vocês possam aí selecionar qual desses desafios vocês estão enfrentando. Muitas vezes podem ser desafios voltados em que seus distribuidores não conseguem alcançar esse pequeno varejo, vocês enxergam que existe esse potencial e eles não estão conseguindo com o seu time, ou mesmo os próprios distribuidores estão com dificuldade de conseguir novos clientes. Vocês enxergam que o seu canal indireto poderia ter um potencial maior, não pelos pequenos, mas por encontrar novos clientes de fato, ou enfim, a própria empresa tem dificuldades para entrar em regiões onde ela não atua, pouca informação do cliente, do distribuidor, como a gente tinha comentado, e também a questão da pandemia, essa questão do próprio dificuldade de acesso. Então, a gente pede para que vocês possam colocar aí quais são os pontos importantes de desafios hoje para o contexto de vocês. Enquanto isso, eu acho que o terceiro ponto importante para o segredo de sucesso para o marketplace campeão de vendas é a própria indústria incentivar e gerenciar com muito cuidado e zelo esse marketplace. A responsabilidade do marketplace é da indústria. Então, não só, como a gente colocou aí, programas de benefício, onde todos ganham, a indústria, o distribuidor, o pequeno varejo, o cliente na ponta, mas, acima de tudo, ela tem uma visão em que ela precisa incentivar a vinda de novos clientes e esses já vão cair diretamente para os seus distribuidores. E aqui passa principalmente uma visão de marketing digital, onde ela precisa ganhar mais visibilidade e assim, trazer novos leads, novos clientes para esse e-commerce. É importante que a indústria não só entenda o lado do marketing digital dentro desse e-commerce, mas também ela cuide e gerencie para que todas as informações ali dentro estejam corretas, os produtos bem cadastrados, com informações, e que a experiência do usuário dentro do e-commerce ela seja fluida, certo, Boni? Certo, né? Então, realmente, uma coisa é só ter o portal da indústria feito no ar é metade do caminho. A outra metade cadê os clientes?
né? Então, você pode começar a trabalhar desde bases internas e nativas ou clientes de baixa recorrência ou spot, começar a trabalhar eles, fazer eles irem para o digital, né, com todos os benefícios, buscar novos clientes, aí sim que é o grande lance, conseguir pegar um espaço que não está endereçado atualmente, né, e trazer esses caras. Como trazer isso? Geralmente, a gente vai usar aí ferramentas, soluções de marketing digital, e-mail marketing, social media, e N estratégias, então, mas com foco muito no B2B. Então, assim, não adianta querer fazer uma mídia massiva para trazer cliente final, o comprador é pessoa física. O lance é conseguir achar os caminhos para chegar no varejista digitalmente, né? É isso que é o lance. E aí, a hora que você traz esse cliente para o portal, ele vai se cadastrar, então você começa a trabalhar e se relacionar com eles. E aí tem N estratégias, tem desde modelos onde o cara faz um pré-cadastro e ele é aprovado para poder comprar, ou modelos que ele já se cadastra e já compra. Né? Evidente que ele vai comprar com cartão de crédito ou boleto pré-pago, até ele ter visão, ter histórico, poder ganhar crédito. Né? Mas tem todos os cenários. Né? Então, o lance temos que agora trazer esse cliente. E a experiência nos mostra que sim, o digital bem trabalhado funciona muito para trazer cliente B2B e geralmente os investimentos de mídia são menores do que investimentos de mídia B2C. Né? Ela é muito mais segmentada, são ações de marketing digital bem segmentadas. Não adianta, por exemplo, falar: eu montei meu portal, sou uma indústria gigante, vou colocar na home do wall um banner monstruoso. Para quê? Não serve para nada. Né? É dinheiro no lixo. Então, assim, você tem que chegar no cliente no lugar certo. Né? E o marketing digital, ele tem essa vantagem. Ele consegue chegar nesses caras de forma muito mais barata do que mídias off. Uma estratégia interessante que eu vejo dentro do canal digital é a possibilidade de você testar novos segmentos, testar novos mercados e que você não está ainda consolidado. Por exemplo, uma indústria da construção civil que deseja testar o seu modelo de distribuição para o home center, para a decoração que antes ela não atendia. Então, ela pode testar num canal digital o custo desse projeto, bem dizer, dessa ideia, né? Ele acaba sendo bem menor do que você preparar, recrutar um time de venda, preparar, treinar um novo discurso, tentar entrar no mercado e muitas vezes ver que aquele MVP não funcionou bem como eu gostaria, ele não trouxe o retorno como a gente gostaria e o potencial não era tão interessante e muito dinheiro jogado fora. Com um modelo e-commerce, eu consigo testar esse novo modelo, esse novo mercado, sem hoje gastar tanto investimento e o retorno ele é muito mais rápido porque a comunicação ela é integrada e fácil de chegar, como o Boni colocou, o marketing digital ele consegue segmentar e atingir o público muito mais rápido, né? Sim. Ok. Exatamente. Um outro enquete que a gente queria colocar aqui, a gente falou sobre os pontos aqui de dores e até mesmo os modelos, mas existe muito benefício em cima do canal digital. Um deles é a própria escalabilidade que a gente comentou. Então, o fato de eu atender muito mais clientes com menos, com uma equipe menor, com uma estrutura mais enxuta, me dá mais escalabilidade. A própria indústria ela consegue fortalecer os seus distribuidores nesse modelo e existe o ganha-ganha. A gente comentou sobre a pandemia, em que reduziu a margem de todo mundo foi espremido, o distribuidor ali no meio ele acaba sendo bastante espremido e é um modelo em que ele consegue reduzir o seu custo e melhorar um pouco o markup do que ele trabalha dentro de casa, né, Boni? Sim. A própria indústria ela consegue estar mais perto do cliente, do distribuidor, ela fortalece então a decisão de compra pelo fornecedor, o fato de a indústria ter um marketplace, ter um canal digital,
ela dá muito mais, ela está 3, 4 passos na frente do seu concorrente. E isso é um fator decisivo, inclusive segundo a própria Forrest, quando avalia aí a concorrência entre fornecedores. O próprio e-commerce, né, o e-commerce onde eu vendo mais para o meu cliente, onde é um modelo muito mais vantajoso, a gente já sabe que para que você possa vender mais, é muito mais vantajoso você vender para o seu próprio cliente do que tentar abrir os novos clientes, e o canal digital ele possibilita esse e-commerce, ele evita conflito de canal indireto, ele Uhum. consegue focar em grandes contas, e o Boni comentou, eu coloco todo o meu headcount atendendo abrindo novas contas e pensando de maneira estratégica como eu aumento e atendo no meu relacionamento com as contas que são maiores, e as contas menores eu consigo deixar o meu canal digital atendendo, não que o vendedor ele não tenha que ter um relacionamento, sim, ele passa a ter uma visão muito mais de consultor do que Sim, do que tirador de pedido, então ele coloca isso. essa estratégia no time comercial, é uma estratégia que coloca o cliente no centro, é shopper centric, então o comprador decide qual que é o canal ele vai atingir, que ele Isso vai aí. comprar, se vai ser o canal digital, se vai ser o televenda, se vai ser o representante presencial, e no final das contas, a indústria ela consegue ser omnichannel. Então, desses todos os benefícios que a Exatamente. gente colocou, muitos deles podem fazer mais sentido com a realidade de cada um de vocês, e é por isso que a gente está querendo colocar essa terceira e última enquete, para que vocês decidam aqui qual desses benefícios é mais relevante para o contexto de vocês, seja a questão da escalabilidade, de potencializar a venda do distribuidor, de eu atingir 100% de um mercado que antes que eu tinha dificuldade, e aí, enfim, vendas para clientes de cauda longa, ou ser um omnichannel, ter esse diferencial, ou ainda a questão do marketing integrado, né? O marketing ser muito mais rápido e ele atinge o cliente lá na ponta que antes tinha dificuldade. Então, Exatamente. Imagina até o legal do marketing, que a gente fala o seguinte, né? Imagina um modelo tradicional, que você senta numa reunião de diretoria da indústria, define uma nova ação, campanha ou um lançamento. Quanto tempo leva entre a diretoria fechar a decisão e isso chegar no varejista? Né? A indústria precisa comunicar isso para o distribuidor, que comunica para o vendedor, que vai fisicamente até o varejista e fala com ele. No digital, isso leva um dia, se não semanas. Em geral, são semanas, não são dias, não. Cara, no digital, você sair de uma reunião de diretoria com uma definição, é o tempo de você montar uma ação digital, uma campanha, um banner, e-mail marketing, algo assim, e tá no site rodando. É questão de horas você tá com a ação na rua, né? uhum. Então, é muito mais ágil essa comunicação com todos os elos. A indústria consegue garantir ainda um melhor trabalho do mix de produto, e Totalmente. ainda que a comunicação está chegando lá na ponta com o cliente final. Exatamente isso. Né? Você fica um pouco menos refém do que o vendedor fala para o cliente, e sim o que você quer como indústria falar para o cliente. Né? Então, assim, em todos os segmentos, né? Normalmente o vendedor vende pão quente, que a gente fala, né? Então, o que é fácil de vender vai fácil. O que é complicado, que tem muita margem, que é novidade, não sai tão simples. Canal digital não. Canal digital, o cara entrou, você começa a bombardear ele, ó, lançamento, lançamento, produto diferenciado, compre isso, veja isso também, e com toda a comunicação. Então ele fica muito mais ágil e eficiente, né? A ampliação de mix vendido. Perfeito. E a gente queria até aproveitar o evento para anunciar aí a primeira mão para o mercado, que é a Neogrid, uma empresa aí de mais de 20 anos de expertise em supply chain, olhando para a cadeia de suprimentos, tanto com expertise nacional quanto internacional, em parceria com a Fast Channel, que é uma empresa especializada em e-commerce voltado para o modelo B2B, lançando em conjunto uma nova oferta que é o Partner Marketplace. É um marketplace onde a indústria consegue operar o seu próprio marketplace, né? Eu vou projetar a minha tela aqui. Legal. Então, a Neogrid, junto com a Fast Channel, a gente está lançando aí essa nova oferta, que é o Marketplace, que o objetivo é o que foi muito comentado dentro do próprio webinar, né? Que a empresa, a indústria, ela consiga atingir 100% do seu potencial de venda, olhando para
diferentes modelos de negócio, olhando para diferentes elos e maneiras da indústria distribuir esse produto. O legal é que a Neogrid ela consegue trazer todo esse know-how, esse conhecimento que foi agregado com mais de 20 anos, e a Fest consegue trazer essa visão rapidamente do modelo e-commerce atual, contextualizado, trazendo para o modelo B2B. Para ficar bem pragmático a explicação aqui de como funciona essa integração como um todos, a indústria ela tem o seu relacionamento com o seu canal direto, que são os grandes varejos, e ela tem o seu relacionamento com o seu canal indireto, com os seus distribuidores, para que eles, na consequência, possam fazer o relacionamento com o pequeno e médio varejo. Mas a gente bem sabe que existem micro varejos, pequenos vendinhas, panificadoras ou comércios de diferentes modelos, ou pequenas cooperativas que estão na ponta e que não conseguem ter um relacionamento direto com a indústria, e que muitas vezes não são atendidas por nenhum distribuidor, eles acabam não tendo conhecimento ou relacionamento com a própria indústria. Ou ainda, a própria indústria ela tem até pequenos distribuidores lá na ponta, mas isso não está conectado de maneira integral, não está bem, o relacionamento não está bem fechado com uma solução que dê escalabilidade. Às vezes esses pequenos distribuidores acabam atendendo aí via canal, o televendas ou o fax, que é engraçado a gente falar ainda, hoje em dia é muito forte ainda o fax em determinados segmentos. A questão do vendedor presencial, que também acaba acontecendo, enfim. O ponto é que isso é atendido pelo e-commerce, então a indústria ela consegue atender eles pelo e-commerce normal. O ponto que a gente quer colocar é que os próprios distribuidores sejam os sellers dentro desse e-commerce, então viram um marketplace e eles possam atender os seus varejos. Na consequência, a indústria tem a ciência de quem são todos os clientes. O legal aqui é que o distribuidor ele não só atende seus clientes atuais, como ele ainda consegue potencializar toda uma cauda longa de pequenos varejos e micro PDVs que antes ele não tinha capacidade pelo seu modelo. E o Marketplace, o Partner Marketplace da Neogrid, em conjunto com a Fest, vem para reforçar esse tipo de estratégia. Permite que os distribuidores eles revendam de forma exclusiva os produtos da indústria, né? E isso acaba potencializando as vendas da própria indústria na consequência. O ponto importante é que o ambiente ele é gerenciado pela indústria, então a indústria contrata esse tipo de plataforma, ela gerencia essa plataforma, ela gerencia os seus distribuidores, e cada um deles acaba virando um seller dentro do marketplace. Um ponto bem importante, Boni, que eu queria que tu comentasse, é sobre essa plataforma multiconfigurável que a oferta ela disponibiliza pela necessidade do mercado. O segredo de uma venda B2B que funcione efetivamente, né, é a gente conseguir, como eu falei, modelar as mecânicas, as políticas comerciais no mundo digital, né? Então, com isso, o que a gente tem que fazer é ter a mesma visão do off aqui no on. Ou seja, clientes B2B diferentes são tratados de forma diferente, eles podem comprar produtos diferentes, com preços, com tabelas de preços diferentes, comprar de distribuidores diferentes, ou seja, exclusivos e por região, ou seja, dentro de uma região, quais que podem fazer. Então, tudo isso, a plataforma B2B tem que estar muito bem preparada para trabalhar nesse modelo multiconfigurável. Isso quer dizer o quê? Quando o cara se loga, quando o cliente B2B se loga, a plataforma tem que saber que catálogos de produto ele pode acessar. Então, assim, se eu tenho um produto que é só para o Nordeste, o cara do Sul não pode nem ver esse produto, né? Ou se eu tenho um produto que é apenas para alguns clientes específicos, os outros não enxergam. Depois, que preços ou qual tabela de preço vai ser aplicada a esses produtos que o cliente está acessando, de qual distribuidor ele pode comprar, com qual tipo de pagamento.
Então, assim, no login do cara, eu já reconfiguro toda a plataforma para ele. Né? Não é mais um ambiente genérico que todo mundo vê a mesma coisa, tudo igual. Não. Cada login acaba sendo reconfigurado, preço, condição de pagamento, produto, distribuidor, estoque, tudo que vai atender a regra que serve para ele. Perfeito. E no final das contas, tanto a indústria quanto o distribuidor, eles conseguem potencializar o seu canal de venda, ele consegue atingir uma excelência de plano de ação para que um país como o Brasil continental, ou uma região muito maior que ele antes não teria condição, uma venda para clientes de cauda longa, que antes seria inviável, e que aqui ela consegue dar essa escalabilidade necessária, a comunicação integrada, de marketing que chega na ponta, a padronização digital e captação desses pedidos, que às vezes é importante para que a indústria ela consiga ter ciência do que e ter acesso a todas as informações do que está sendo vendido, e ainda a própria centralização da indústria com relação ao e-commerce, e ela consegue ter a visão geral do seu canal indireto. E ainda o próprio cliente desse distribuidor, ele consegue fazer a reposição do seu estoque quando ele achar conveniente, ele não carece mais do próprio representante estar ali, ele tem acesso a mix diferente um mix de produto, preços e disponibilidade de estoque, sem necessidade de alguma ligação ou do representante estar fisicamente, e ainda consegue fazer todo o follow-up desse pedido sem a necessidade do distribuidor, indústria, dispensar esse tempo para informar em que status o pedido dele se encontra. Né? Isso aí. O self-service é aquele palavrinha, desculpa interromper, mas realmente, né, é o self-service, é dar o cliente dele, né, o lojista, o varejista, né, ter o self-service. Quer comprar à noite, compra à noite, quer acompanhar pedido de madrugada, acompanha de madrugada, zero estresse. Perfeito. E para que isso aconteça, a Fest ela trouxe toda uma UX, toda uma experiência que já é bastante conhecido e definido no B2C para o B2B. Hoje, qualquer pessoa que entra num e-commerce, ela já consegue se localizar pelo formato em que o menu e a disposição dos botões e telas estão colocados no site, e aquilo já faz com que a experiência do shopper seja fluida. Ele já sabe comprar no e-commerce B2C, e quando a gente traz essa experiência para o B2B, a gente tem muito mais adoção da tecnologia e efetividade na compra. Então é bem importante que a tecnologia que está sendo adquirida pela indústria vise essa experiência do usuário. Isso aí. Um ponto agora que a gente queria trazer, Boni, é como que é na prática o Partner Marketplace. Eu queria que tu compartilhasse com a gente de maneira bem prática, abrindo a solução, mostrando um case de sucesso que a gente tem para que os clientes possam, e qualquer telespectador aqui possa enxergar como que de fato acontece o Marketplace. Legal, vamos lá então. Deixa eu fazer aqui compartilhar a tela. Então, assim, acho que você precisa... pronto, agora sim. Então, vamos lá. Eu queria trazer aqui um case de um cliente nosso, né, que igual a várias indústrias, tem problemas muito similares. Né? Então, a Texaco, lubrificantes. Então, assim, qual é o cenário da Texaco nesse ambiente? Ela quer vender o lubrificante, o óleo, né, para o cliente pulverizado. Quem é esse pulverizado? É o pequeno posto de gasolina sem marca, é o mecânico, é a loja de autopeças, é a troca de óleo. Isso está no Brasil inteiro, são milhares e milhares de PDVs e mecânicos que podem ser clientes e comprar esse produto. Né? Texaco aqui, no caso, ela não quer entregar o pequenininho, ela não quer entregar fracionado, uma caixa com 10 litros de óleo. Né? O que ela sabe fazer é fechar uma carreta, fechar uma carga e entregar para o distribuidor. Então, a visão da Texaco, no fundo, é exatamente essa: criar um marketplace para a Texaco com os seus distribuidores integrados neste ambiente, e a hora que o cliente estiver comprando, ele compra no ambiente Texaco, mas ele compra, então, como a gente falou, de um dos distribuidores. Nesse caso específico, eles têm uma modelagem de região geográfica exclusiva.
Isso não é, né, não precisa ser em todos os casos isso. Tem várias indústrias que os seus distribuidores não têm regiões exclusivas e eles, inclusive, trabalham na mesma região. Não tem problema nenhum, né? Dá para modelar a solução de um jeito ou de outro. Então, quando a gente entra aqui no primeiro ponto, né, na home, eu tenho N comunicações, não falo de preço, em hipótese alguma, porque não sei aonde o cliente está, não sei que cliente que é, não sei que tipo de cliente que ele é, não sei quem ele é, eu não sei qual preço vender para ele ainda. Né? Então, eu tenho uma comunicação genérica e, que o Lucas falou agora há pouco, a parte de experiência, assim, olhando visualmente, ele parece muito com um B2C. É algo familiar para o comprador B2B entrar num ambiente desse. Né? Ou seja, não é uma tela de RP, não é uma tela de SAP ou de qualquer outra coisa, que as telas complexas, se o cara se perde. Não, é um ambiente familiar. Né? Se elimina um monte de atritos, um monte de insegurança, um monte de dúvidas, só por dar um ambiente, uma experiência de compra que ele já está acostumado. Então, eu vou entrar aqui com um cliente nosso de teste, né? E aí o que acontece? Esse cliente agora, eu já sei quem vai atender ele, eu já sei qual distribuidor atende ele. Está aqui, então, no caso é a Atria, por exemplo. Né? Então, esse cliente agora, eu entrei, me loguei, estou no mesmo ambiente ainda, só que agora quem vai me atender é a Atria. Isso aqui pode aparecer ou não, tanto faz. Então, assim, pode ser uma decisão da indústria de quem vai atender ele, ou uma decisão do cliente de por quem ele quer ser atendido. Tanto faz os modelos. E a hora que eu entro em produtos, agora sim eu passo a ver preços, né, e ver estoque. Por quê? Agora eu sei quem atende ele. Então, por saber quem atende ele, eu sei agora quanto custa o produto, eu sei qual estoque que eu tenho disponível naquele distribuidor, naquela região, eu sei qual que é a política de compra mínima de frete, se é CIF, se é FOB, eu sei como ele pode fazer pagamentos, qual é o prazo de parcelamento futurado que ele pode ter ou não. Então, aí que é o que eu falei, né? O ambiente no login do cliente se reconfigura inteirinho. Se fosse um outro cliente logando que vai ser atendido por outro distribuidor, ele vai ver outro preço, pode ter outros estoques, a condição de compra mínima é diferente, pagamento é diferente. Então, toda essa modelagem tem que estar por trás, rodando no ambiente, configurada, integrada com esses distribuidores para fazer essa alavancagem. E agora, quando esse cliente fizer a compra, ele comprou no ambiente Texaco, mas da Atria. Quem vai faturar ele é a Atria, quem vai entregar para ele é a Atria, quem vai fazer o pós-venda é a Atria. E a Texaco está acompanhando agora todo o processo, e isso é muito similar em qualquer cenário, né? Seja uma indústria de alimentos, CPG, seja auto, seja eletroeletrônico, seja moda, construção, né? As visões são muito similares. Cenários de distribuição com região exclusiva, cenários de distribuição que não tem região exclusiva, eu tenho mais de um que pode atender o cliente. Normal. Então, aí é entender e fazer essa modelagem para cada um desses casos. Mas, no fundo, é isso. Né? De novo, é um grande marketplace B2B, né? E não B2C. Então, só para a gente fechar aqui, a gente tem uma surpresa para todo mundo que participou aqui do webinar, onde estamos separando aqui uma oferta imperdível, especial, para todos vocês que participaram, onde a gente vai estar liberando aí um desconto, um voucher de desconto, automaticamente para quem se inscreveu no webinar, já está liberado isso no e-mail de vocês, um desconto de 50% para os 6 primeiros meses de mensalidade da plataforma e mensalidade da franquia de uso para os primeiros clientes que fecharem aí com a gente até o final de julho. Então, corram, porque é um desconto bem especial, a gente preparou aqui para vocês. A gente sabe que isso ajuda bastante no início de um processo de alavancagem para o modelo B2B de canal digital. A indústria às vezes está engatilhando, e isso facilita bastante esse desconto logo no início para que possa fazer sentido e incentivar esse projeto dentro de casa. Então, aí, automaticamente está liberado já no e-mail de vocês. E as dúvidas que vocês colocaram, que nos mandaram, a gente vai estar respondendo para vocês via e-mail.
A gente agradece aí a disponibilidade e a presença de todos vocês. Eu gostaria de agradecer pessoalmente ao Boni por participar aqui do nosso webinar. É sempre muito proveitoso e produtivo a tua presença aqui, Boni. Obrigado por sempre ser parceiro aí da NeoGrid. Que legal, de novo, é o que eu sempre falei, para mim, para nós, né, tanto eu como a Fast Chain, é um grande prazer estar aqui com vocês, é uma grande honra trabalhar com o NeoGrid, e é um mercado muito legal para trabalhar. Legal. Então é isso, pessoal. Obrigadão a todos. E dúvidas, se tiverem algum tipo de pergunta, vocês podem acionar a NeoGrid, que a gente está aí disposto a entender o cenário de cada um de vocês e compreender como que o Marketplace NeoGrid consegue adaptar ao cenário as particularidades de cada um e potencializar o canal indireto. Um abraço a todos e boa noite, bom feriado para vocês. Muito obrigado, todo mundo.